Bem-vindos ao canal Heróis da HQ. Nesse canal, iremos contar para vocês as famosas histórias em quadrinhos. Todas as alterações de painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Hoje estaremos dando a continuação da saga Superman Ano 1. Nesse vídeo estaremos contando a parte 2 da história. Para que você não fique perdido em minha história, dá uma olhadinha na parte 1 que tem aqui no canal. Sabendo disso, se liga no vídeo e bora lá. Tudo começa com a chegada de Clark na base naval da Marinha. Lá, ele enfrenta diversos desafios e provas, mas que ele supera e se destaca em meio aos outros soldados. Mas ele sempre se contém e tenta ao máximo não chamar a atenção. Em uma prova de tiro ao alvo, vemos que ele, por ter uma supervisão, acerta o centro do alvo todas as vezes. Ele afirma, durante o teste, nunca ter tido muito contato com armas. Seus supervisores ficam espantados por nunca terem visto nada igual. Eles dizem que ele está muito acima dos padrões de atiradores dali, pois mesmo nas provas de tiro à distância, ele acerta o centro todas as vezes. Isso faz com que ele seja promovido para a base naval do Coronado no Atlântico. E ao chegar lá, ele enfrenta novos desafios e testes. Só que esses testes são diferentes, mais difíceis. Para vocês terem uma noção, em um dos testes, ele e seus colegas precisam segurar um tronco de uma árvore a tarde inteira. Em uma corrida, Clark se distrai com a beleza do oceano, mas seu supervisor percebe, e como castigo por se distrair, ele faz Clark pagar uma série de flexões aquáticas. Em uma noite, vemos Clark observar bem longe dali algumas mulheres, rindo, cantando, até que seu supervisor chega. Assistindo as garotas, rapaz? Não posso te culpar. Elas são dignas de assistirem com certeza. Sereias, senhor. Saídas do mito. Saídas de um sonho. Seu supervisor disse que esse mundo é repleto de maravilhas e que aquelas moças são bem reais. Ele diz que ele verá elas e muito mais outras coisas. Coisas que nenhuma outra pessoa sonharia em ver. Ele conta que há 30 anos ele e seus amigos também observavam o mar e que algum deles entraram atrás daquelas maravilhas, mas que eles nunca voltaram. Mas seu supervisor diz que é para ele ficar de bico calado, que ele nunca ouviu falar nada sobre essas sereias, pelo menos não dele, e Clark obedece. É seu dia de folga, e Clark sai para se distrair um pouco em um bar local ali perto. Ele conhece uma garota chamada Sherry. Eles conversam e trocam olhares, até que um rapaz bêbado chega e começa a intimidá-la. Clark pede educadamente para que ele deixe ela em paz, mas ele se exalta e ataca Clark com um soco. Mas Clark, com apenas um bloqueio, o derruba, fazendo-o cair em várias outras pessoas, o que causa uma briga de bar. Os oficiais militares chegam e Clark tira Sherry daquela confusão, a levando para casa. Na manhã seguinte, um dos seus supervisores o dá uma bronca, perguntando o que ele estava pensando, começar uma briga por causa de uma cantada. E como punição, ele o faz limpar o quartel inteiro com uma escova de dentes. Após muito tempo de trabalho, Clark não consegue parar de pensar nas sereias da noite passada. Ele ainda ouve o seu canto e precisa saber se elas de fato são reais. Então, ele faz uma estratégia para fugir sem que ninguém o note sua falta. Ele vai e mergulha até o fundo do oceano, e cada vez que mergulha mais fundo, ele fica admirado com as belezas daquele lugar. Se pergunta se Krypton poderia também ter sido tão gloriosa, tão cheia de beleza, igual aquele lugar. Então, ele as vê. Ele encontra uma sereia chamada Lori. Ela o provoca, dizendo para segui-la, se ele for capaz. Até que eles chegam, e Clark escuta milhares de vozes, chorando. Ele se aproxima, e não acredita no que vê. A cidade de Atlântida, na qual ele tanto ouviu falar, mas que metade dela foi destruída por um submarino de vigilância, que desabou durante o experimento que deu errado. Ele olha todos aqueles civis de Atlântida, assustados, desesperados para reconstruir seu lar. Ele olha seu relógio e vê que ainda tem algumas horas antes de amanhecer, e diz que poderia ajudar, pelo menos para deixar as coisas estáveis. Então, ele os ajuda a reconstruir a cidade. Todos ficam espantados,
e admirados nos feitos de Clark. Eles nunca imaginariam aquilo, que eles seriam salvos por um habitante da superfície, salvos por aquele Superman. Ele olha seu relógio e vê que precisa ir, mas Lori implora para que ele fique junto a ela, que ele se torne seu rei e ela sua rainha. Clark diz que precisa ir, mas ele promete que irá voltar. Ao amanhecer, Clark volta para a base. O Capitão Jake o observa e ele sabe que Clark passou a noite ausente. Sabe que ele as viu, que ele esteve com ela, as sereias. Mais tarde na praia, vemos que Clark e seus colegas estão realizando um teste de combate corpo a corpo e que ele ganha todos em uma prova. Vemos que Clark e seu colega está realizando um teste com facas de madeira. Clark se destaca, mas fica desconfortável e entristecido com aquele teste, porque toda vez que ele fazia um ataque, seu comandante o elogiava, dizendo que é assim que se mata um cara. Mas como todos nós sabemos, essa não é a conduta do nosso herói. À noite, Clark pensa sobre o que ocorreu mais cedo, nas palavras de seu comandante, sobre o ato de matar pessoas. Eis que vemos seu comandante aparecer na sua frente, pedindo para que ele se levante e se apresente na sala de reuniões. Ao chegar lá, vemos que eles recebem um pedido de socorro de um navio petroleiro, que foi saqueado por piratas. O comandante diz que eles não estão prontos para aquele tipo de missão, mas que eles são mais perto dali. Clark diz que parece ser divertido, mas seu comandante responde que essa missão não será nem um pouco divertida, pois aquele navio tem petróleo e combustível suficiente para incendiar uma cidade e que eles precisarão ser muito cuidadosos. Então, eles partem e vão até o navio, e ao chegar lá, se deparam com uma fila de cadáveres, e por onde passam, eles encontram cada vez mais. Eles chegam na cabine central. Seu comandante pede para que eles acabem logo com aquilo. Ele ordena um ataque, todos atiram, mas Clark não atira, deixando assim um pirata vivo. Ele puxa uma granada, mas Clark a pega e contém a explosão. Seu comandante pergunta como ele fez aquilo, que era para ele estar morto. Mas Clark diz que a granada devia estar com defeito. Mas seu comandante sabe o que viu e fala para eles irem para casa. E fala para Clark que talvez um dia antes dele morrer, ele seja sincero com ele. No dia seguinte, o comandante e seus superiores discutem sobre a atitude de Clark. Eles dizem que o que ele fez foi corajoso, mas imprudente, que pessoas poderiam ter morrido. Então, eles o dispensam. Seu comandante diz para ele ir para casa. Clark não entende. Ele tentou ser o herói, e mesmo assim, estava errado. A caminho da saída, seu comandante o para e diz que eles precisam conversar. Você praticamente devorou aquela granada naquele dia, soldado. E aquela gracinha não falhou. Eu vi aquilo e muito mais. Você tem dons. Dons como eu nunca vi em alguém. Dons talentosos. Aprimore esses talentos. Aprenda com essas habilidades. E não vá botar fogo no mundo. Ele já está em chamas. E seu dever é apagá-las. Entendeu, rapaz? Sim, senhor. Bom, continue assim. Fique seguro. E mantenha-se forte. Obrigado, senhor. Eles se despedem. E Clark parte. Ele volta para a Atlântida. E ao chegar lá, todos o saúdam. E Lori fica feliz com a volta de seu herói. Ela diz que é hora dele conhecer sua família, para que ele se arruma e vista sua melhor roupa, pois seu pai não é ninguém menos que Poseidon. Então ele faz e põe o seu manto de Superman. Ao chegar na entrada do palácio, ele se depara com o sentinela, que vigia a entrada. Ele o ataca, mas Clark desvia. Ele dá o segundo golpe, mas Clark o impede e solta uma rajada de raio laser em seu rosto. Vemos então que um segundo sentinela observava a luta. E vendo o que Clark podia fazer, ele decide não enfrentá-lo e simplesmente abre o portão para ele. Então, ele chega até o palácio. E ali está, ele, Poseidon, o rei dos sete mares, rei de Atlântida. Ele se ajoelha como forma de respeito. Poseidon então pede seus soldados para colocarem ele sob testes. Durma bem, justo príncipe. Você irá nos divertir, e você nos divertirá.
ainda mais na agonia da morte. Acerte-me tudo com você tem, bom rei. Sua adorada dama, meu amor, vale a pena. Ao sair do palácio, Clark se pergunta se devia ter provocado o rei daquele jeito. Então, ele senta para refletir seus pensamentos. Ele diz que nunca quis ser rei de qualquer coisa, que nunca quis ser o cara dizendo a outra pessoa o que fazer, que ele só quer uma chance com uma garota. Então, ele sente tudo ao seu redor se tremer. E é aí que vemos que os soldados do rei o atacam, jogando rochas gigantes em cima dele. Mas Clark sobrevive. Vemos então que uma enguia elétrica o eletrocuta, enquanto outra espécie de peixe o ataca com espinhos venenosos. Mas nada adiantou. Vemos então que os soldados do rei atacam Clark, com rajadas de raios que saem de lanças, que tiram seu poder direto do núcleo da Terra. Mas ele sobrevive mais uma vez. Os soldados comunicam ao rei que eles atacaram com tudo, mas que ele sobreviveu e não sofreu a nenhum arranhão sequer. Então, o rei ordena que o pior monstro dos mares o ataque. Vemos então que ele surge das profundezas, o Kraken. Ele pega Clark e joga para longe. Logo em seguida, ele o engole. No palácio, Lore sabe sobre o ocorrido, e ela não acredita no que seu pai fez, que ele o matou, seu herói. Seu pai diz que ela não deve ter ninguém além dele, e que ela reinará para sempre ao seu lado. Vemos então que o Kraken chega ao palácio, mas que algo está errado. Fumaça começa a sair de sua boca. Vemos então que Clark sai voando de dentro dele, como um foguete. Ele fica cara a cara com o rei. O que me diz, paizão? Poseidon diz que ele nunca terá, mas Clark o responde e diz que ele superou o teste final, que derrotou o monstro de forma justa e limpa. Poseidon jamais será derrotado, garoto. Testemunhe. Então, vemos que Clark é esmagado por um Kraken, muito maior que o antigo, mas que ele sobrevive. Todos celebram com a vida de seu herói. O rei ordena para que o Kraken não ataque mais o estranho, que o dia de hoje está perdido. Então ele se retira para seu covil, dizendo de que de alguma forma irá se vingar contra o invasor. Clark e Laura ficam juntos, e todos saúdam o novo rei de Atlântida. É isso aí, galera. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Logo logo estaremos trazendo mais novidades para vocês. Até a próxima!